Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu me chamo João Marcelo e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Saber e Luz. Hoje nós trazemos uma proposta para conversarmos sobre o que é o universalismo. Este canal tem a proposta de ser um canal universalista. Mas o que significa dizer isso? Nós baseamos os nossos estudos em muitas fontes religiosas. Temos como base a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, mas nós expandimos os nossos estudos para outros campos religiosos também, porque nós entendemos que a verdade, esse conhecimento que vem do alto, através dos bons espíritos que nos trazem, dos mensageiros, dos espíritos guias, esse conhecimento ele não está restrito a um único movimento filosófico, a um único grupo de estudo filosófico religioso. Do nosso ponto de vista, na maneira como nós entendemos, não faz sentido que todo o conhecimento esteja restrito apenas a um grupo de pessoas. Se habitamos um mundo que tem mais de 8 bilhões de indivíduos, é natural pensar que esse conhecimento vem sendo vertido para a Terra há muito tempo em diferentes filosofias, diferentes idiomas, diferentes povos, a fim de ajudar a criatura humana a progredir, a caminhar e a se libertar das suas dores, dos seus vícios, de tudo que nos prende aqui à matéria. Portanto, nós temos essa proposta. Então, como nós já havíamos falado, nós entendemos que toda religião tem o seu valor. Toda religião traz conhecimentos importantes, estudos que são sempre muito interessantes para ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento das nossas virtudes. Cada uma vai ter um viés filosófico, uma linguagem apropriada, porque ela vai estar falando a um grupo de indivíduos. Aliás, isso é bastante interessante para nós entendermos. Embora todos venhamos de Deus, nós fomos construindo a nossa caminhada de diferentes formas, com muitas encarnações, com talvez não tantas encarnações, se compararmos uns com os outros, experiências positivas, negativas, e de tal maneira que hoje cada um de nós somos indivíduos. Temos uma maneira de pensar, uma forma de organizar as nossas ideias, temos gostos pessoais. Então os espíritos eles vão se agrupando nesses conjuntos que têm maneiras semelhantes de pensar. E aí determinado conhecimento filosófico vai chegar até eles, porque está dentro do temperamento deles, está dentro de uma linguagem que eles conseguem entender, que eles se identificam. Falando até sobre a doutrina espírita, que é a base dos nossos estudos. Nós não estamos em torno do estudo da doutrina espírita porque esse caminho é melhor. Nós estamos ali porque esse caminho fala ao nosso coração e fala ao nosso intelecto. Fala de uma maneira que a gente entende, que a gente consegue sentir que aquele caminho é interessante. Isso não invalida os outros, apenas torna esse um pouquinho mais atraente para a nossa maneira de ser e de estar no mundo. Por isso estamos ali. Mas todos os caminhos têm o seu valor, todos os caminhos trazem coisas muito importantes. Nós entendemos também que todos os caminhos religiosos, eles são importantes e eles têm o seu momento de existir. Do nosso ponto de vista humano, encarnado, pode parecer que as religiões começaram a existir em algum ponto e vão ficar existindo por todo sempre. Mas, ao que entendemos, a proposta não é essa. A proposta é que os caminhos religiosos existam enquanto tem indivíduos que se identificam com ele, que aprendem com ele, que usam de maneira positiva aqueles conhecimentos para o seu crescimento. A partir do momento que esse caminho religioso cumpriu o seu papel, ou seja, todos os espíritos que estavam ali conseguiram aprender, se administrar bem, ele naturalmente vai deixando de existir e outros caminhos vão aparecendo. Então, todos são muito importantes. Nós mesmos, que estamos encarnados aqui na Terra neste momento, não estivemos sempre conectados aos estudos filosóficos que estamos agora. Com certeza, já percorremos outros caminhos, em outras religiões, outras filosofias, outros estilos de vida, todos sempre nos convidando a essa conexão com o sagrado, a essa volta para casa, essa busca por Deus, o Deus interno que está em nós. Então, só porque não estamos mais nesses caminhos significa que eles não tiveram valor?
Claro que eles tiveram valor, foram super importantes. Nos ajudaram a construir o nosso pensamento, a decodificar algumas coisas, a arrumar as nossas ideias, o nosso sentimento, para que chegássemos aqui onde nós estamos hoje. Então, com base nessa fala, nesse discurso, o que nós entendemos é que aos poucos, bem aos poucos, nós sabemos que o processo evolutivo é lento, a humanidade ela vai se encaminhando para, no futuro, não existirem mais esses caminhos tão separados. Vão existir caminhos religiosos, mas todos vão estar conversando de uma maneira um pouco mais próxima. Porque a humanidade como um todo vai estar mais adiantada. Então, o diálogo vai fluir de uma maneira mais fácil. Mas isso não significa que o diálogo não possa existir hoje. Claro que pode. Nós podemos conhecer outras religiões, outros caminhos filosóficos, trocar ideias de maneira respeitosa, equilibrada. Todos nós somos capazes disso. E com isso nós vamos aprendendo, vamos enriquecendo o nosso saber com essa troca de ideias, de conhecimentos, de experiências. Tem tantas religiões, tantas formas de praticar esse contato com o sagrado. Só porque o outro faz isso de uma maneira diferente da minha, não significa que ele esteja errado. E não significa que eu esteja certo. São apenas caminhos diferentes. O importante é que faça sentido. Que você não esteja ali apenas de corpo presente. Que você não esteja ali só porque alguém disse que você tinha que estar. Não, que você esteja ali inteiro. Com a sua mente, com o seu coração, feliz, se sentindo acolhido, se sentindo parte daquele processo. Isso é muito importante. Toda construção de religiosidade em nós precisa passar pelo nosso sentimento. Você realmente precisa estar ali, com vontade de aprender, de trabalhar, de crescer. Isso é muito importante. E no futuro vamos chegar para esse caminho, esse diálogo ali um pouco mais semelhante a uma troca grande. Ramatiz, em uma de suas obras, na obra que se chama A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, ele comenta sobre Marte, como nós já vimos falado em um outro vídeo. Marte está uma vanguarda à nossa frente. Em termos evolutivos, ele está na nossa frente, porém muito próximo de nós. E o que a humanidade desse mundo construiu? Quando é questionado a ele sobre a questão das religiões, existem diferentes religiões em Marte. Olha que coisa curiosa. Mas todas conversam de uma maneira muito parecida. Então, qual é a diferença que tem entre elas? É que uma fala um pouquinho mais para o lado do intelecto, a outra vai um pouquinho mais para o lado do sentimento. Tem uma outra que vai mais para uma questão filosófica, talvez uma coisa até mais poética, um caminho um pouco mais artístico. Então, as diferenças são essas, são sutis. E o indivíduo vai se encaminhando. Se ele sente que o caminho dele é mais pelo intelecto, ele vai em uma. Se ele sente que é mais pelo sentimento, ele vai na outra. E assim vai. Mas a humanidade desse mundo conquistou isso através desse esforço coletivo de entenderem-se, de compreenderem-se, de buscar acolher o outro, ao invés de separar, ao invés de falar, não, a sua religião é diferente, eu sou superior, você é menos. Não. Eles se acolhem, eles se ajudam. Isso é muito importante. E nós, no nosso atual momento evolutivo, somos capazes disso. Quando não o fazemos, é porque não queremos e não porque não podemos. É muito importante que a gente sempre pense nisso. Que possamos mudar isso, né? Que possamos ter esse olhar fraterno, mais gentil, e pensar assim, poxa, tem tanta coisa legal que nós podemos aprender uns com os outros. Daí a proposta do nosso canal. Nos sentimos muito à vontade para estudar, ler, conversar, trocar ideias com outras religiões, outros caminhos de aprendizado, porque entendemos que todos são bons, todos podem trazer alguma coisa interessante, rica para o nosso crescimento. Se por um acaso você achar que aquele caminho talvez não seja o mais interessante para que você percorra, é só você não ir. Pronto. Você não precisa brigar, você não precisa falar mal, é só você escolher um outro que você acha que seja mais interessante com a sua maneira de pensar e de sentir. Amigos, o nosso vídeo de hoje ficou um pouquinho mais curto, foi só essa proposta de nós apresentarmos a maneira de pensar do nosso canal e
como nós ficamos felizes com a oportunidade de estudarmos sobre outros caminhos religiosos e de conhecermos pessoas que frequentam esses outros caminhos para trocarmos ideias, entendermos como é que podemos todos crescer juntos. Então, como nós sempre pedimos, eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, para que você possa nos acompanhar e ver outros conteúdos que nós vamos trazer mais à frente. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.